As leis de Mendel são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Os estudos de Monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje, são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que o Mendel fosse considerado o pai da genética. Experimentos de Mendel. Para conduzir os seus experimentos, Mendel escolheu ervilhas de cheiro. Essa planta é de fácil cultivo, realiza autofecundação, possui curto ciclo reprodutivo e apresenta muita produtividade. A metodologia de Mendel consiste em realizar cruzamento entre diversas linhagens de ervilhas consideradas puras. A planta era considerada pura por Mendel, quando após 6 gerações ainda apresentava as mesmas características. Após encontrar as linhagens puras, Mendel começou a realizar cruzamentos de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, de tirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-lo sobre o estigma de uma planta com sementes verdes. As características observadas por Mendel foram 7: cor da flor, posição da flor no caule, cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e a altura da planta. Ao longo do tempo, Mendel foi realizando diversos tipos de cruzamento com o objetivo de verificar como as características eram herdadas ao longo das gerações. Com isso, ele estabeleceu as suas leis, que também ficaram conhecidas por genética mendeliana. Leis de Mendel. Primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel também recebe o nome da Lei da segregação dos fatores ou moibridismo. Ela possui o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, e é, portanto, puro. Essa lei determina que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel chegou a essa conclusão quando percebeu que as linhagens diferentes, com os diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras e sem alteração ao longo das gerações. Ou seja, plantas de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. Assim, os descendentes da primeira geração, denominada de geração F1, eram 100% puros. Como todas as sementes geradas eram amarelas, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Na nova linhagem, geração F2, surgiram sementes amarelas e verdes, na proporção de 3:1, amarelas e verdes. Com isso, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. Um fator é dominante e condiciona as sementes amarelas. O outro era recessivo e determina as sementes verdes. A primeira lei de Mendel se aplica para o estudo de uma única característica. Porém, Mendel ainda estava interessado em saber como ocorria a transmissão de 2 ou mais características em simultâneo. Segunda lei de Mendel também recebe o nome da Lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo.
Ela possui o seguinte enunciado: as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Nesse caso, Mendel também realizou cruzamento de plantas com diferentes características. Ele cruzou plantas com sementes amarelas e lisas com plantas de sementes verdes e rugosas. Mendel já esperava que a geração F1 seria composta por 100% de sementes amarelas e lisas, pois essas características apresentam caráter dominante. Por isso, fez o cruzamento dessa geração, pois imaginava que iam surgir sementes verdes e rugosas, e ele estava certo. Os genotipos e fenotipos cruzados eram os seguintes: dominante, cor amarela; dominante, forma lisa; recessivo, cor verde; recessivo, forma rugosa. Agora falando sobre a biografia de Gregor Mendel, nascido no ano de 1822 em Heisendorf bei Ordero, na Austrália. Ele era filho de pequenos e pobres fazendeiros. Por esse motivo, ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano da cidade de Brown, em 1843, onde foi ordenado monge. Posteriormente, ingressou na Universidade de Viena em 1847. Ali, estudou matemática e ciências, realizando estudos meteorológicos sobre a vida das abelhas e o cultivo de plantas. A partir de 1856, iniciou-se o experimento procurando explicar as características hereditárias. Seu estudo fora apresentado à Sociedade da História Natural de Brown em 1865, todavia, os resultados não foram compreendidos pela sociedade intelectual da época. Mendel morreu em Brown em 1884, amargurado por não obter reconhecimento acadêmico da sua obra, a qual só foi valorizada décadas depois. Exercício. Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas lisas sejam dominantes em relação aos seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta díbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de pétalas lisas, heterozigota. Para essa característica, foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número de plantas com ambos os caracteres dominantes será de A, 120, B, 160, C, 320, 80, D, E, 200. A resposta correta seria C,